E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai aqui trazer o vídeo sobre transformações geométricas. Nós vamos aqui ver as principais transformações geométricas aí no plano cartesiano. Então vamos iniciar aí o nosso vídeo. Então, pessoal, vamos começar, né? Vamos ver se está tudo ok aí. Vocês devem estar visualizando já. Então, vamos começar aqui com alguns conceitos fundamentais aí, né? Para a gente depois fazer algumas aplicações. Então, pessoal, deixa eu só aqui ajustar o meu áudio para a gente já dar início, tá? Então, transformação geométrica. Na transformação geométrica, a gente tem a seguinte definição. A gente pode fazer aqui de forma resumida, como sendo aquela mudança que se pode fazer em uma figura geométrica de modo que a gente possa obter figuras iguais ou semelhantes às originais. Essa seria a definição, né, de transformação geométrica. E aí a gente vai representar aqui essas transformações e vai representar essas figuras no plano cartesiano, que já é uma representação do plano, né? Ele é formado por dois eixos, um horizontal e um vertical, né, chamados aí respectivamente, como vocês estão vendo aí no quadro, de eixos da abscissa e eixo das ordenadas. Eu vou até colocar aqui do lado a representação do plano cartesiano e chamar a atenção para as regiões, né, que ele está representando. Temos aí o ponto de interseção entre os dois eixos, que é a origem, né? Temos aí as regiões chamadas quadrantes. O primeiro quadrante, nós temos aí as coordenadas positivas, né? A abscissa positiva, a ordenada positiva. Aí vai girar no sentido anti-horário. Do lado esquerdo a gente tem o segundo quadrante. Temos as coordenadas aqui, nós temos a abscissa negativa e a ordenada é positiva. Aí nós temos aí a terceira região, o terceiro quadrante, onde as coordenadas são negativas, a abscissa é negativa, a ordenada é negativa, e finalmente a última região, o quarto quadrante, as coordenadas são positivas e negativas, a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Pessoal, a gente tem dois tipos de transformações geométricas. A primeira eu já coloquei agora, a simetria, e a segunda é a homotetia. São as duas principais transformações geométricas. E é o que vamos estudar aqui neste vídeo, né? Então vamos iniciar com as simetrias, ou também chamadas de isometrias. Pessoal, a simetria ou isometria é a transformação geométrica na qual as formas e as medidas das figuras geométricas são conservadas, não mudam, né?
A mudança que vai ocorrer é da figura no plano. Mas sempre que essa transformação do tipo simetria ou isometria ocorre, sempre vai ser produzidas figuras que têm a mesma forma ou as mesmas formas e as mesmas medidas, ou seja, produz figuras congruentes à original. A gente tem 3 tipos de simetrias, né? A reflexão, a translação e a rotação. Nós vamos priorizar aqui neste vídeo apenas a primeiro tipo de simetria, que é a reflexão, deixando posteriormente translação e rotação quando a gente fizer um estudo mais pormenorizado das simetrias. E eu quero chamar a atenção de vocês para o mais importante aqui nessa transformação geométrica, é o fato que na simetria o que vai ocorrer é a mudança da figura no plano, é a mudança da posição, né, da figura no plano. Reflexão. Então é um tipo de simetria, né? Vamos ver aqui como ocorre a reflexão de uma figura no plano. A gente vai ter 2 tipos de reflexões de uma figura no plano. Nós temos a reflexão em relação a uma reta e nós temos a reflexão, pessoal, em relação a um ponto. Nós vamos estudar cada uma dessas reflexões para entender, né, como é que elas ocorrem. A reflexão em relação a uma reta e a reflexão em relação a um ponto. Então vamos começar pela reflexão em relação a uma reta. Eu vou colocar aqui o plano cartesiano para servir aqui de apoio para me mostrar para vocês como é que ocorre essa transformação geométrica de uma figura para outra, a chamada simetria, né? Ou reflexão em relação a uma reta. Lembrando que a simetria, pessoal, formas, né, e as medidas são conservadas, não mudam. O que muda é a posição, né? O que muda é a posição da figura, mudança que ocorre nessa transformação. Então tá aí o plano cartesiano com as suas regiões. Então vamos aqui supor essa figura aí, um trapézio, né? Então, quando eu falo em reflexão em relação a uma reta, então eu tenho essa figura aqui, essa primeira, e aí nós temos a reflexão dessa figura aqui em relação ao eixo X, né, que é a reta aqui que representa o eixo X. Então seria mais ou menos assim a transformação geométrica. Vocês veem, pelo menos a priori, nós estamos supondo aí que tem a mesma forma, é um trapézio, estamos supondo que é a mesma medida, o que mudou só é a posição, né? Uma está aqui na primeira região, que a gente chama de primeiro quadrante, e a outra está aqui na região abaixo, né, de fronte, né, para ela, que a gente chama de quarto quadrante. E a gente chama a atenção que no primeiro quadrante as coordenadas são positivas, a abscissa é positiva, a ordenada é positiva. No quarto quadrante as coordenadas são positivas e negativas, a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Então vamos aqui colocar uma observação que é a seguinte: na reflexão em relação a uma reta, a transformação, pessoal, é obtida multiplicando apenas a coordenada do eixo Y de todos os pontos do polígono, dos vértices. A gente vai multiplicar apenas a coordenada do eixo Y, a ordenada de todos os pontos do polígono, de todos os vértices. A gente multiplica a ordenada por menos 1 e a gente obtém a reflexão em relação a uma reta. Por isso que a gente está vendo que aqui nessa figura, por estar no primeiro quadrante, suas coordenadas são positivas, e aqui a reflexão dessa figura em relação à reta, né, o eixo X, ela vai ter coordenadas positivas,
e negativas, a abscissa positiva ordenada negativa. Vocês vejam que trocou apenas aí o sinal da ordenada, né? Então essa é uma observação que a gente deve guardar para quando for fazer essa transformação geométrica, né, de uma figura geométrica, fazendo a sua reflexão em relação a uma reta. Outra observação, pessoal, é que a transformação, como a gente já viu, né, ela é chamada de reflexão em relação a uma reta, no caso o eixo X. E por fim, a reflexão é uma transformação geométrica do tipo simetria ou isometria, porque a figura gerada, pessoal, é idêntica à original em forma e tamanho, muda só a posição, né? Muda só a posição, geralmente invertida. Então essas são as observações da transformação geométrica, chamada reflexão em relação a uma reta, que é um tipo de simetria. Pessoal, vamos ver agora a reflexão em relação a um ponto. Vou colocar novamente aqui o plano cartesiano, a representação do plano, né? Na verdade é isso. Novamente aqui a figura, o trapézio. Pessoal, e aqui a reflexão, né, a imagem da figura, é assim que a gente chama a imagem dessa primeira figura aqui, que eu não a denominei, apenas estou supondo ela aqui no nosso primeiro quadrante, né, onde as coordenadas são positivas, a abscissa positiva, a ordenada positiva, e eu aqui estou supondo a imagem dela porque eu estou fazendo a reflexão dessa figura que eu coloquei em relação a um ponto, no caso ao ponto origem, né? 0, 0, abscissa 0, ordenada 0. Então estou aqui fazendo a reflexão em relação a um ponto. Vejam que se a figura está no primeiro quadrante, sua reflexão, se for uma reflexão em relação a um ponto, ela vai surgir no terceiro quadrante, onde as coordenadas, pessoal, elas são negativas, né? A abscissa é negativa, a ordenada é negativa. Eu vou colocar aqui as observações. Coloquei aí uma indicação para mostrar que a figura está sendo transformada geometricamente, uma reflexão em relação ao ponto origem, né? Então a primeira observação é a seguinte, né? A transformação, no caso de reflexão em relação a um ponto, ela é obtida, pessoal, multiplicando as coordenadas do polígono por menos 1. Então a gente vai multiplicar as coordenadas, vai multiplicar tanto a abscissa como a ordenada, a gente vai multiplicar por menos 1, ou seja, trocar o sinal. No caso dessa figura aqui que eu coloquei no primeiro quadrante, as coordenadas são positivas. Então, se eu vou multiplicar por menos 1, eu vou trocar o sinal, tanto da abscissa como da ordenada. E aí eu terei coordenadas negativas, que vai indicar que a figura, a imagem da minha figura, ela está no terceiro quadrante. Segunda observação é que a transformação, nesse caso aqui, né, chamada de reflexão em relação a um ponto, e no caso o ponto aí em questão é o ponto origem, a abscissa 0, ordenada 0. E a última observação para esse caso de simetria do tipo reflexão é: a reflexão é uma transformação geométrica do tipo simetria ou isometria, porque a figura gerada é idêntica à original em forma e tamanho, muda só a posição, né, pessoal? Então é isso, esses são os tipos de reflexões, que por sua vez a reflexão é um tipo de simetria, e a gente viu que existem 3 tipos de simetria: reflexão, rotação e translação. E a gente está estudando aqui a reflexão. Pessoal, vamos agora para o segundo tipo de transformação geométrica, que é a homotetia. Vamos para a definição de homotetia, que vocês estão observando aí no quadro. Vamos ver aí a definição, né?
Homotetia é a transformação geométrica na qual a figura é ampliada ou reduzida. Pessoal, nessa definição já existem os dois tipos de homotetia, né? A homotetia, ela pode ser uma ampliação ou redução da figura geométrica, certo? Então, a gente tem que guardar essa informação aqui. A forma da figura é mantida, mas as medidas, diferente da simetria, né? As medidas são alteradas, porque há uma ampliação da figura ou uma redução, né? A forma é mantida, o tamanho aí dos ângulos, os ângulos são mantidos, né? Mas as medidas da figura são alteradas. A forma e os ângulos são conservados, mas o tamanho da figura sofre alterações, foi o que eu acabei de enfatizar, né? Então, vamos aí guardar essa informação. Homotetia é a transformação geométrica na qual a figura é ampliada ou reduzida. Essas já são as duas formas de homotetia, ou dois tipos de homotetia: ampliação da figura geométrica ou redução da figura geométrica. Isso é homotetia, né? Então, pessoal, vamos aqui para o primeiro tipo de homotetia, que é a ampliação, né? Que é muito fácil, né? Você vai aumentar uma figura geométrica, e a transformação geométrica que está aí em questão, né? A homotetia do tipo ampliação é o aumento aí das medidas de uma figura. Por exemplo, aqui eu estou colocando aqui as figuras. Sempre eu começo no primeiro quadrante, é uma convenção, né? Poderia ter começado de qualquer um dos quadrantes. E aí, claro, né, no primeiro quadrante todas as coordenadas são positivas, a abscissa é positiva, a ordenada é positiva. Estou dando aí um exemplo genérico. No caso, se é uma ampliação, então eu vou multiplicar, né, as coordenadas, vou multiplicar a abscissa e a ordenada por um número n. Chamar aqui de figura 1, colocar aqui as coordenadas aqui, as coordenadas aqui são os pontos dos vértices, né? Tem a abscissa e a ordenada. Eu multipliquei aqui, ó, pelo um número n. Então vamos fazer essa observação aí das figuras que eu coloquei, da 1 e da 2. A 2 é a homotetia da figura 1, do tipo ampliação, né? Então a observação é essa, pessoal: a ampliação de um polígono no plano é obtida multiplicando as coordenadas dos vértices do polígono por um mesmo número n, que não pode ser zero, lógico, né? Senão não aumentaria, é lógico, né? Não aumentaria. Então essa é a definição, pessoal, de homotetia do tipo ampliação, né? Um polígono, a ampliação de um polígono, a ampliação de uma figura geométrica no plano. Como é que ela é obtida? Multiplicando as coordenadas dos vértices da figura ou do polígono por um mesmo número n não nulo. Então essa é a ampliação que a gente pode fazer numa figura, tá certo? Vamos para o nosso segundo tipo de homotetia, que é a redução, né? Vamos colocar aqui novamente as figuras. Eu vou usar as mesmas figuras, vou trocar só as coordenadas, porque é só a inversão, né? Nós temos aí a figura 1 agora vai ser a nossa maior figura, e a menor figura vai ser agora a segunda. E vamos colocar logo aqui a observação, pessoal, para a gente definir a homotetia, o segundo tipo de homotetia, que é a redução, né? Então, ó, redução de um polígono no plano. Como é que ela é obtida? É obtida dividindo as coordenadas, né, dos vértices
da figura. Você divide a abscissa, você divide a ordenada por um mesmo número n, que não pode ser zero. N tem que ser não nulo. Então é assim que a gente obtém a redução de uma figura no plano, ou de um polígono, né? Isso aí é a homotetia do tipo redução. Tá ok? Então vimos aí os dois tipos de homotetia, como a gente viu também os dois tipos de reflexão. Lembrando que a reflexão é uma simetria. A simetria, o que acontece nela, nesse tipo de transformação geométrica? Apenas a mudança, né, de posição da figura no plano. No caso da homotetia, nós temos ampliação e redução da figura geométrica no plano. Pessoal, vamos para aplicações aqui, exemplo, né, de aplicações. Vamos tentar aqui ver aqui alguns exemplos resolvidos, lógico, né? Então diz assim: as coordenadas de um polígono 1 são, aí vem aqui os pares ordenados 1 e 2, o par ordenado 2 e 4, o par ordenado 4 e 4 e o par ordenado 5 e 2. Obtenha um polígono 2 efetuando uma transformação geométrica no polígono 1 com ampliação de fator 3. Em seguida, responda se esse tipo de transformação geométrica é uma simetria ou homotetia. Então, pessoal, vamos tentar resolver aqui essa primeira aplicação, né? Eu vou colocar aqui as coordenadas que foi colocada lá na aplicação, né? Par ordenado 1 e 2, par ordenado 2 e 4, par ordenado 4 e 4, par ordenado 5 e 2. Ele quer que faça uma ampliação desse polígono. Tem que ser ampliação de fator 3, quer dizer que eu vou multiplicar por 3, pessoal, as coordenadas do polígono 1. Tá aqui. Significa que os lados do polígono, certo? 2 medem 3 vezes a medida dos lados correspondentes do polígono 1, porque eu vou multiplicar as coordenadas aqui, né, ó, por 3. Por isso que as coordenadas do polígono 2 vai medir 3 vezes. Então, no caso, nós temos a linha vai ser 3 e 6, né? Ó, 3 e 6. O B' vai ser 6 e 12. O C' vai ser 12 e 12, né? E o D' vai ser 15 e 12. Tá aí as coordenadas do polígono 2, transformação do polígono 1. O polígono 2 é a transformação geométrica do polígono 1. É a ampliação do polígono 1. O polígono 2 é a ampliação do polígono 1. Vamos colocar aqui no plano cartesiano para a gente visualizar, né, como é que fica essa figura geométrica, polígono 1. Já estou colocando aqui as coordenadas que representam o nosso polígono 1. O A, o B, o C e o D são os vértices aí, e claro, com a sua abscissa, sua ordenada, o A e o 1 e o 2, né? O B, o 2 e o 4, sempre primeiro é a abscissa, né? Que a gente faz a leitura. A abscissa é o número que está aqui no X, né? O C é o 4 e 4 e o D é 5 e 2. Então tá aqui, isso aqui seria nosso primeiro polígono, né? Nossa primeira figura. Agora vamos colocar a segunda figura. Eu estou colocando aqui as coordenadas que vão ser a abscissa ordenada dos pontos ou dos vértices da nossa ampliação da figura 1.
que no caso é o polígono 2, já coloquei aí o A', que é o 3 e o 6, o B' é o 6 e o 12, o C' é o 12 e o 12, e o D' é o 15 e o 12. Então nós temos aí as figuras colocadas no plano cartesiano, e aí a gente representou uma homotetia, né? Isso aí, de que tipo é essa transformação geométrica? Quando a gente amplia, né, uma figura geométrica. Quando a gente amplia, a gente tem uma homotetia do tipo ampliação. No caso, a aplicação pediu que fosse realizada uma ampliação de fator 3. Então eu teria que multiplicar, né, aqui as coordenadas da minha figura que eu quero ampliar. Teria que multiplicar por 3, foi o que a gente fez, tá certo? Pessoal, vamos para uma segunda aplicação. Na segunda aplicação diz assim: as coordenadas de um polígono 1 são as mesmas coordenadas, pessoal. Para fixar melhor, eu estou usando as mesmas coordenadas, né? Os pares ordenados que a gente usou na primeira aplicação são os mesmos. Ó. O par ordenado 1 e 2, o par ordenado 2 e 4, o par ordenado 4 e 4 e o par ordenado 5 e 2. Agora o que a gente vai fazer? Obter um polígono 2, né? A gente vai fazer uma transformação geométrica de que tipo, né? No polígono 1, do tipo simetria, uma reflexão em relação ao eixo X. Aí depois a gente tem que responder que tipo de transformação a gente vai fazer fazendo isso. Lógico, se é reflexão, é uma simetria, né? A gente vai mudar só a posição, não vai mexer nas medidas. Então vamos para a resolução da aplicação. Vou colocar aqui, pessoal, o plano cartesiano, a representação, né, do plano cartesiano. Vamos colocar aqui a figura, vamos colocar aqui os pares ordenados, os vértices com as coordenadas. Eu estou usando as mesmas, né, que eu usei na aplicação 1. A figura é um trapézio, né, é um quadrilátero, é uma figura geométrica muito conhecida. Daí os pontos dos vértices. E aí ele quer que faça o que? Nessa figura 1, nesse polígono 1, uma reflexão, transformação no polígono 1. Ele quer que faça uma reflexão em relação ao eixo X. Então, é uma reflexão em relação à reta. Qual é o procedimento para a gente fazer esse tipo de transformação geométrica? Tá aqui, ó. Nesse tipo de transformação geométrica, em que a gente vai fazer a reflexão da figura em relação a uma reta, ou no caso ao eixo X, né? A transformação é obtida multiplicando apenas a coordenada do eixo Y de todos os pontos do polígono 1 por menos 1, ou seja, eu vou trocar o sinal, pessoal, aqui da ordenada, certo? Nos pontos dos vértices tem a abscissa ordenada, eu vou trocar o sinal aqui, ó. Vou colocar o sinal de menos, eu vou multiplicar por menos 1, né? Então eu vou ter no polígono 1, ó, tá aqui. Eu tenho o ponto, o par ordenado, né, que é o ponto A. Eu tenho aí 1 e 2. O ponto B, o vértice 2 e 4, o C 4 e 4, o D 5 e 2. Tá aí, né, ó, os pontos do vértice da minha figura 1. Agora vamos para o meu polígono 2. Eu vou só trocar o sinal, ó. O sinal da ordenada, eu vou trocar o sinal do 2, do 4 no B, do 4 no segundo 4 aí no C e do 2 no D. Troquei o sinal, ó. Multipliquei por menos 1. Então, só em olhar aqui, ó, qual é a região onde a abscissa é positiva e a ordenada é negativa? É no quarto quadrante, né? Porque aqui no primeiro, aqui as coordenadas são positivas. No segundo, as coordenadas são negativas e positivas. No terceiro, as coordenadas são negativas. E no quarto,
as coordenadas são positivas e negativas. Então a figura que vai ser imagem da nossa figura 1, pela reflexão em relação a uma reta, ela está no quarto quadrante. Então vamos colocar aqui, né, pessoal? E vou colocando aqui já os pontos do vértice da nossa figura 2, que é a imagem da figura 1. Então é muito simples, né, de fazer essa transformação geométrica. E claro, a resposta, que tipo de transformação geométrica é essa, né, que a gente acabou de fazer? Reflexão em relação a uma reta. Transformação geométrica de uma figura, reflexão em relação a uma reta, é uma simetria, né? É uma simetria, certo? Mudança da figura no plano. A forma e as medidas não mudam na simetria. O que muda é a posição, né, da figura no plano. Pessoal, vamos para a terceira aplicação. Eu vou ler aqui para vocês essa terceira aplicação, né? Diz assim: as coordenadas de um polígono são, e vocês percebam, novamente estou usando os mesmos pares ordenados, né? O par ordenado 1 e 2, o par ordenado 2 e 4, o par ordenado 4 e 4 e o par ordenado 5 e 2. Eu estou usando os mesmos pares, né, para fixar melhor o nosso entendimento aqui sobre transformações geométricas. Aí pede aqui: obtenha um polígono 2, efetuando a transformação geométrica no polígono 1, com reflexão em relação ao ponto de origem do plano cartesiano. Em seguida, responda se esse tipo de transformação geométrica é uma simetria ou homotetia. Então, pessoal, vamos para a resolução, né? Dessa vez ainda continua sendo uma simetria que ele quer que a gente realize, né, na figura geométrica, ou seja, eu vou colocar aqui a representação do plano para a gente ver que agora nós vamos fazer uma reflexão. Vamos colocar a figura, vamos colocar novamente aqui os mesmos pontos, né, que a gente utilizou na anterior. Tá aí os pontos dos vértices com as coordenadas. Essa nossa figura 1, a transformação agora pedida em relação ao ponto, a um ponto. No caso, o ponto origem do plano cartesiano, que é aqui, ó, é o 0, 0, né? Ordenada abscissa 0 e ordenada 0. Então, pessoal, se eu vou ter uma reflexão em relação a esse ponto, é porque a figura vai ter que aparecer aqui nessa região, na região do terceiro quadrante, onde as coordenadas são negativas, a abscissa é negativa e a ordenada é negativa, porque aqui está pedindo para mim fazer uma transformação geométrica do tipo reflexão em relação a um ponto. Isso é em relação a origem, né, que é o ponto 0, 0, é porque a imagem da minha figura 1 vai aparecer aqui no terceiro quadrante. Então, a transformação, como é que ela é obtida? Multiplicando as coordenadas dos pontos do polígono por menos 1. Bom, diferente da transformação que a gente faz quando é em relação a uma reta, né? Porque a gente, quando faz a transformação da figura reflexão em relação a uma reta, a gente apenas multiplica a ordenada, né? Aqui não, você tem que transformar multiplicando todas as coordenadas, né? Vai multiplicar a abscissa e a ordenada por menos 1, ou seja, eu vou trocar o sinal aqui, pessoal. Vou trocar o sinal aqui das coordenadas da abscissa e da ordenada. Eu vou trocar pelo sinal negativo. Multiplicar por menos 1 aqui é só trocar o sinal. Então vamos ver aqui, ó, os pontos da minha figura 1, do meu polígono 1, são todas coordenadas positivas, porque estão no primeiro quadrante, onde a abscissa é positiva, a ordenada é
positiva. E agora, multiplicando por menos 1, eu tenho a imagem do meu polígono 1, que é o polígono 2. E eu tenho aí os pontos dos vértices, onde as coordenadas são negativas. Ou seja, eu sei que vai estar no terceiro quadrante, ó. Tá aí, já coloquei no terceiro quadrante, já vou colocar aqui os pontos dos vértices com as coordenadas. E tá aí, pessoal, feita a nossa transformação geométrica do tipo reflexão em relação a um ponto. No caso aí, o ponto origem, né? O 0, 0, abscissa 0, ordenada 0. E isso aí também é uma simetria, né? Aí a imagem da figura 1 é a nossa figura 2. Vamos para a nossa quarta aplicação, que diz assim: as coordenadas de um polígono 1 são os pares ordenados aqui 2 e 3, o par ordenado 4 e 6, o par ordenado 6 e 4, o par ordenado 8 e 3 e o par ordenado 8 e 6. As coordenadas de um polígono 2 são os pares ordenados 4 e 6, o par ordenado 8 e 12, o par ordenado 12 e 8, o par ordenado 16 e 6 e o par ordenado 16 e 12. Responda, letra A. Qual o fator da ampliação do polígono 1 para o polígono 2? Letra B. Qual o tipo de transformação geométrica é chamada a ampliação do polígono 1 para o polígono 2? Justifique. Então vamos lá, pessoal, resolver essa aplicação fazendo a representação aqui do plano cartesiano com as suas regiões aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante no sentido anti-horário. Vamos colocar aqui a representação das figuras, dos polígonos, né? Do polígono 1, do polígono 2, com suas respectivas coordenadas. Então aí as figuras, né? E aí as perguntas, né? Pessoal, qual o fator de ampliação do polígono 1 para o polígono 2? Se você observar, vamos observar aqui o A, o vértice A, coordenadas 2 e 3. E na figura 2 aqui, que está aqui com cor laranja, né? Você observa que o A' é 8 e 12, né? Mas vamos pegar aqui, deixa eu colocar aqui, pessoal, o fator é 2. O fator é 2, porque se a gente divide todas as coordenadas da figura laranja, nós temos as coordenadas da figura aqui de cor azul. Se você dividir por 2, ó, você pode observar, por exemplo, aqui o A é 8 por 2 dá 4, é 4 e 6, ó. 4 e 6 é aqui, ó. Certo? 4 e 6. Certo? Essa daqui, 12 por 2 dá 6, 8 por 2 dá 4, 6 e 4, ó. É aqui o nosso C. Então, a ampliação que foi realizada aqui do polígono, chamado de polígono azul, que é um polígono 1, né? Para o polígono 2, que é o polígono aqui de cor laranja, foi uma multiplicação por 2, né? Multiplicou todas as coordenadas aqui por 2 e obtivemos essa ampliação aqui da figura azul, que é a nossa figura laranja aí. Então, o fator da ampliação do polígono aí azul, o polígono 1, para o polígono laranja, que é o 2, né? O polígono 2, foi fator 2, multiplicou as coordenadas por 2. Aí a letra B, qual o tipo de transformação geométrica? Homotetia, né? Porque mudou as medidas. Mudou as medidas aí da figura 1, né? Da figura azul. As medidas foram alteradas. Aí a resolução da nossa quarta aplicação. Vamos para a quinta.
Tá aí a quinta aplicação, que diz: as coordenadas de um polígono 1 são os pares ordenados 1, 2, são aqueles que eu usei logo no início, né? Na aplicação 1, 2 e 3. É o par ordenado 1 e 2, o par ordenado 2 e 4, o par ordenado 4 e 4 e o par ordenado 5 e 2. Obtém um polígono 2, efetuando uma transformação geométrica no polígono 1, com reflexão ao ponto origem, que é o ponto 0, 0 do plano cartesiano, abscissa 0, ordenada 0. Em seguida, responda se esse tipo de transformação geométrica é uma simetria ou homotetia. Pessoal, a gente já resolveu essa aplicação, é a 3. A gente já resolveu essa aplicação, né? É a 3, a gente resolveu ela. Tá? Acabamos de resolver, é a 3. Eu vou só acelerar aqui. A gente já resolveu, a gente já está sabendo como é. A gente viu como foi que foi realizado, né? A gente apenas multiplicou por menos 1 as coordenadas aí da figura 1 e obteve aí a imagem, né, que é a figura 2 no terceiro quadrante. Então vamos passar logo direto aqui para a sexta aplicação. E diz: esboce um triângulo plano cartesiano com vértices nos pontos. Aí tem aí, né, o A, o B e o C. São 3 pontos, né? E multiplique por menos 1 apenas a coordenada do eixo horizontal x de cada vértice. E depois por 2 todos os valores das coordenadas. Então vamos lá, multiplicar por menos 1 apenas o x, né? Coordenada do eixo horizontal x. E depois por 2 todos os valores das coordenadas. Ou seja, fazer uma reflexão e depois fazer uma ampliação. Ou seja, a primeira transformação é uma simetria e a segunda é uma homotetia, né? Aí tem que colocar as coordenadas dos novos pontos, esboçar no mesmo plano cartesiano o triângulo obtido e dizer qual o tipo de transformação. Eu já até apontei aqui, né, as transformações que vão acontecer. Primeiro, a letra C já dá para responder uma simetria, depois por último uma homotetia, né? E qual o tipo de transformação na segunda homotetia? Já respondemos a C e a D. Representando aqui o plano cartesiano. Então está aqui o triângulo com as coordenadas. Se eu multiplicar só aqui, pessoal, ó, ele quer que multiplique aqui a coordenada do eixo x, que é a abscissa. A coordenada do eixo x, pessoal, é a abscissa. Então, multiplicando a coordenada do eixo x, é multiplicar a abscissa. Se eu multiplicar por menos 1, eu vou trocar o sinal. Vai ficar aqui o A', nossos pontos da imagem dessa figura. Eu vou colocar agora, ó. Isso aqui vai ser a nossa figura 1 e a imagem dela vai ser essa. Não, isso aqui é a terceira. Desculpa, aqui já é a terceira, porque eu troquei aqui o slide. Aqui já é a terceira, pessoal. Aqui foi multiplicado por 2, né? Por isso que eu obtive aqui, ó. Por isso que eu botei A duas linhas, né? Multiplicou aqui as coordenadas por 2, claro. Já estava lá. Isso aqui, na verdade, é a ampliação da imagem da figura 1. É a ampliação da imagem, né? Deveríamos ter colocado tudo no mesmo plano. E quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos? Está aqui as coordenadas, né? Chamando aqui de ponto A duas linhas, ponto B duas linhas, ponto C duas linhas. Se você olhar, foi multiplicado as coordenadas por 2, mas na verdade aqui a ampliação que está sendo realizada foi realizada em cima da imagem da figura 1. Ver se está aqui no segundo slide. Colocar aqui só as coordenadas, a resposta da letra A. E da letra B está aqui o esboço da figura obtida, né? Da ampliação. Mas a imagem agora sim, o tipo de transformação geométrica que ocorreu na primeira operação é essa daqui que eu vou colocar agora.
multiplicou por menos 1 as coordenadas do eixo, a coordenada do eixo X de cada vértice. E aí eu obtive a imagem, né? E foi essa imagem aqui, pessoal, que gerou ali aquela outra imagem que chamei de 3, por isso que era A duas linhas. Essa é a A linha, B linha, C linha, são os vértices da minha imagem da figura 1. Reflexão em relação à reta Y, é o que está ocorrendo, né? O tipo de transformação geométrica que ocorre na primeira operação. E qual o tipo de transformação geométrica que ocorreu na segunda operação, né? Você primeiro multiplicou menos 1 apenas a coordenada do eixo horizontal X de cada vértice. E depois você multiplicou por 2 todos os valores. Então é ampliação, né? Agora sim, as 3 figuras juntas. Para a gente ver aí as transformações geométricas que aconteceram. Primeiro foi uma simetria. Deixa eu colocar aqui o... Primeiro foi uma simetria, uma reflexão em relação ao eixo Y. A gente obteve essa figura 2, que é a imagem da figura 1. Como foi que a gente obteve isso? Multiplicando aqui, né, por menos 1 as coordenadas aqui, a coordenada do eixo X, que no caso é multiplicar ou trocar o sinal aqui da abscissa dos pontos, das coordenadas da figura 1. A gente obteve aqui essa figura 2. E depois, multiplicando por 2 as coordenadas da figura 2, a gente obteve a figura 3. Então, primeiro, uma simetria do tipo reflexão em relação à reta. E depois, uma homotetia do tipo ampliação de fator 2, né? Homotetia, pois houve ampliação do triângulo 2, obtendo-se o triângulo 3. Vamos para a 7ª aplicação, pessoal. Esboce o polígono do plano cartesiano com vértices nos pontos. Tá aí os pontos, os pares ordenados aí, né? O ponto A, B, C, D, E e F são 6, né? Então é um hexágono, né? Aí o que ele quer que responda? Esboce uma ampliação de fator 2 desse polígono no quarto quadrante. Escreva as coordenadas dos vértices do polígono ampliado no quarto quadrante. Vamos representar aqui o nosso plano cartesiano. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, sentido anti-horário. Ficou um pouco longe ali o quarto quadrante. Está aqui a nossa figura, vamos colocar os pontos. Fazer logo a imagem. Como é que faz a imagem? Eu vou multiplicar apenas a ordenada, né, por menos 1, trocar o sinal, né, pessoal? Trocando o sinal da ordenada. Troquei o sinal aqui, ó. Troquei o sinal aqui, ó, da ordenada, certo? Troquei o sinal. Ficou negativo, está no quarto quadrante, eu tenho uma imagem. E agora ampliação. Eu vou ampliar, multiplicar por 2, né? Fator 2. Vou colocar aqui. Então, pessoal, figura 1, figura 3, figura 2. Primeiro eu fiz aqui uma transformação do tipo simetria, reflexão em relação à reta, no caso a reta do eixo X. Obtive a imagem que é a figura 2. Depois eu realizei a transformação geométrica do tipo homotetia, que é uma homotetia do tipo ampliação, ou seja, de fator 2, que eu multipliquei por 2 as coordenadas aqui da nossa figura 2, que é a imagem da figura 1. Então tá aí a nossa aplicação de número 7, né? 8ª aplicação. Esboce o polígono do plano cartesiano, converte nos pontos. Aí tem ponto A, B, C e D com as coordenadas. Ele quer que você responda. A letra A, faça uma ampliação de fator 2. Depois, faça a reflexão em relação à origem desse polígono, dessa figura. Escreva as coordenadas dos vértices do polígono final do processo.
Esboce no mesmo plano cartesiano polígono final e original. Vamos representar aqui o plano cartesiano, pessoal. Colocando aqui as coordenadas e já colocando a figura, né, pessoal? Tá aí a nossa figura 1. Aí ele quer que faça uma homotetia. Vamos fazer. A homotetia é uma ampliação de fator 2, aqui no caso que ele pediu de fator 2. Está aqui, ó. Se você olhar as coordenadas aqui da nossa figura 2, elas são coordenadas que foram... Elas são iguais, né, a figura, as coordenadas da figura 1 multiplicada por 2, se você olhar aqui, né? Então essa figura 2 ela é homotetia da figura 1 do tipo ampliação. Aí por fim ele quer que faça uma reflexão em relação ao ponto, no caso a origem da imagem, né? Da imagem. Então tá aqui, ó, a reflexão em relação a um ponto, no caso ponto origem 00, da imagem da nossa figura 1. A imagem da nossa figura 1 é a imagem 2. Está aqui a reflexão, mudou. Está no terceiro quadrante porque eu tenho que multiplicar todas as coordenadas da nossa imagem da figura 1, que é a figura 2, por menos 1. A gente obtém aí as coordenadas negativas, só pode ser no terceiro quadrante. Colocar aqui que é a nossa terceira figura, é a imagem da homotetia da figura 1. Nona aplicação. Pessoal, só temos essa e mais uma aplicação, são 10, né? 10 aplicações, então vamos para a penúltima aplicação. Explique a transformação geométrica que deve ser realizada para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar o seu tamanho. Então vamos lá representar aqui o nosso plano cartesiano. Vamos colocar aqui. A questão é essa: explica a transformação geométrica que deve ser realizada para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar o seu tamanho. Então vamos colocar aqui quarto quadrante, terceiro quadrante. Percebam aqui as coordenadas, né, do quarto quadrante. Abscissa positiva, ordenada negativa, e no terceiro quadrante, abscissa negativa e ordenada negativa. Ele quer que a gente explique como é que ocorre essa transformação, né, do polígono do quarto para o terceiro. Vai ser uma reflexão, né, pessoal? Vamos colocar aqui as coordenadas da nossa figura. Vai ser uma reflexão. Aí como é que a gente faz uma reflexão? Como é que a gente vai fazer, ó? Bom, a transformação é uma reflexão. Acabei de falar. Como que a gente realiza essa reflexão? Ela é obtida multiplicando apenas a coordenada, já que eu quero ir para o terceiro quadrante. Eu vou multiplicar a coordenada do eixo X, porque lá as coordenadas são negativas. Aqui já é negativo, né? A ordenada. É só trocar o sinal aqui da ordenada. Multiplicar por menos 1. Aí eu obtenho a transformação desejada, que no caso é uma reflexão em relação à reta Y. Eu cliquei aqui errado, deixa eu voltar. Pronto, tá aqui a figura, a imagem, essa é a nossa figura 2, imagem da figura 1, que foi obtida por reflexão em relação à reta Y, multiplicando a ordenada, perdão, a abscissa das coordenadas da figura 1 por menos 1. Então vamos colocar aqui os pontos, as coordenadas são todas negativas, tá aí. Então obtemos aí dessa forma. Ok? E a última, essa é a nossa figura 2, que é a imagem da figura 1. E agora vamos para a última aplicação, a 10ª aplicação. Esbocem uma mesma malha quadriculada, um quadrado cujos lados são compostos de 15 quadradinhos e sua redução de fator 1/3.
Então vamos colocar aqui uma malha quadriculada, tá aí a malhazinha, né? Está muito visível aqui do lado esquerdo. Vamos colocar aí, tá aí, 15 quadradinhos, se você contar, né? 15 por 15. E tá aí a sua redução, né? A redução da nossa figura amarela é essa figurazinha aqui vermelha, né? Ela é uma redução de 1/3, ou seja, é 5 por 5, enquanto essa é 15 por 15, essa é 5 por 5. E tá aí, pessoal, nós concluímos transformações geométricas, tá certo? Tá concluído por hoje transformações geométricas, tá ok?